Olá pessoal, seja bem-vindo no canal. Vamos apresentar mais um vídeo. Nós estamos estudando aí vários assuntos importantíssimos, assuntos que parecem ser polêmicos, indigestos a alguns, mas é a verdade. Nós não podemos fazer vista grossa ou ignorar as verdades quando elas de fato estão se revelando, se mostrando. Enfim, já estudamos o cristianismo e vamos agora dar continuidade, só que em um assunto mais específico, tá bom? Que é as filhas da grande meretriz, que a gente estudou no vídeo passado. Você precisa assistir o vídeo Cristianismo para poder entender o que nós estamos dizendo nisso aqui, tá bom? Aproveito e peço algo que eu não estava pedindo, mas é importante, porque nós devemos divulgar quanto mais a verdade, dar o testemunho da verdade. Eu tenho guardado no meu coração Ezequiel 33, hoje, especialmente hoje. Já li Ezequiel 33 várias vezes, já ministrei sobre isso, sobre o conteúdo desse texto, mas hoje foi como se fosse a primeira vez. Hoje me arrebatou de uma maneira que até agora ainda estou... Foi muito profundo, muito forte. O recado do Altíssimo diretamente para mim, não estava nem preparado. Se você quiser, dá uma lida em Ezequiel 33, é muito profundo, principalmente do 30 ao 33. Tá? Eu tomei para mim aquela palavra, serviu de consolo, de fortalecimento, de confirmação, direcionamento, enfim, foi um coquetel celestial. Espero também que venha te edificar. Mas dentro de Ezequiel 33, nós temos que divulgar, nós temos que testemunhar a verdade. Haja o que houver, custe o que custar. Então essa plataforma, graças ao Criador, ainda está disponível para a gente poder fazer esse trabalho, dá trabalho. Tem várias noites, vários dias ali, eu estou no computador, fazendo as pesquisas, elaborando os textos, compilando o melhor do que se tem, das fontes, das informações, para trazer para você a verdade, e a verdade liberta, a verdade salva. A verdade é a natureza do Criador, tá bom? Então, aproveite, faça bom proveito desse estudo de hoje e seja o que o Criador quiser, tá bom? Estudo da verdade, saia dela, povo meu. Importante acompanhar primeiro o estudo, o cristianismo, você procura aí no canal, para compreender o assunto abordado nesse estudo aqui, ok? Hoje, infelizmente, além do mundo ainda ferrenhamente moldado aos sacrilégios, adulterações e imposições da igreja cristã, grega, romana, que dominou a terra e mudou os tempos e as leis, está em Daniel capítulo 7, essa profecia já se cumpriu, e hoje nós vemos o mundo moldado, as sequelas de tudo que essa igreja cristã grega romana fez, tá bom? Vimos isso no estudo anterior. Além disso, infelizmente, vemos a história profana se repetir em menores escalas e em versões mais sofisticadas. Porém, se trata da mesma semente espalhada pela mãe das meretrizes, a grande Babilônia. Da Idade das Trevas, quando tal religião ela se apoderou do mundo, da humanidade, da verdade, de tudo que se remete a Deus, usou o nome de Deus, matou em nome de Deus, fez o estrago em nome de Deus. Tá? E aí a história, o curso da humanidade seguiu, hoje já não tem esse poderio sendo exercido como era antigamente, mas a mãe gerou filhas. E como é que se comporta hoje as filhas da grande meretriz, que nasceram dentro dessa religião que dominou o mundo todo, tá? Que mudou os tempos e as leis, mudou o nome do Messias, as características físicas, colocou imagens, esculturas, trouxe novas doutrinas, novos mandamentos, mudou a ordem do calendário, estabeleceu um novo calendário, mudou a forma como as pessoas vivem, entendem o mundo, mudaram a cerimônia, mudaram tudo que você imagina mudou. Você já nasceu num mundo moldado, tá? E acha que é normal, é natural, porque já está acostumado, já se tornou uma tradição, se tornou algo que faz parte da vida, mas não é assim. É importante estudar e saber as origens para ver o quanto as coisas foram alteradas, adulteradas, e estamos presos em enganos que vai gerando outros enganos, com a sensação de que estamos bem, mas não estamos. Aí Deus, o Criador, usa seus servos, usa várias maneiras para trazer a verdade à tona e a verdade libertar. Então, hoje, várias entidades denominadas cristãs repetem e proliferam enganos, heresias, imposições, falsas e vãs doutrinas, que tem a doutrina que é falsa e tem doutrina que não serve para nada, só invenção.
que a mãe do cristianismo instaurou no mundo inteiro. As filhas, né, estão proliferando o que a mãe fez, tá? Então, vamos identificando. Hoje são as filhas, denominações cristãs que perpetuam o adultério das escrituras sagradas, das leis e dos mandamentos do Altíssimo, dando vazão a doutrinas de demônios e culto aos anjos. Isso aqui é muito sério. Está debaixo dos olhos. Tem muitos cristãos ali e nem sabem que estão adorando anjos caídos. Anjos que se fazem de luz, né? Entidades espirituais que vêm em nome do Messias, em nome de Cristo, em nome de Jesus, e tem revelações e um monte de coisa, a ponto das escrituras sagradas parece que não ter muito valor, porque o Espírito de Deus, uma terceira divindade, vem, fala para mim, vem e adivinha as coisas, vem, revela, faz girar, faz rodar, é a ponto de eu nem precisar das escrituras. Tudo doutrina de demônios, anjos caídos, que ensinaram, levantaram, influenciaram líderes para serem adorados. E o verdadeiro Messias, o Criador dos céus e da terra, ele é colocado de lado. Né? Com cultos vazios, com tributos, com até canções que não vão no destino certo. Embora as pessoas tenham um coração aberto, um coração sincero, mas como já já a gente vai falar, o Messias fala para a samaritana: vocês adoram o que não sabem. E por adorarem o que não sabiam, o Messias teve que ajudar ela, falar a verdade, se revelar para a adoração, para que o relacionamento dela, né, frutificasse e gerasse salvação. Se não fosse algo importante saber a verdade, né, de quem realmente, né, deve receber adoração, o verdadeiro nome do Criador, a verdadeira expressão de culto, os verdadeiros mandamentos, os verdadeiros, né, a verdade, se não fosse interessante, se a gente não souber, né, não adianta o Messias ter morrido pela verdade. Não adianta apóstolos, muitos discípulos terem padecido para preservar as escrituras sagradas, tá? Porque as experiências que eles tiveram, os milagres que eles viram naquele tempo, não tem como se reproduzir. Mas se as escrituras forem preservadas, a verdade foi preservada como foi, embora haja muita tradução enganosa, duvidosa, muita distorção, mas o Criador ele preservou as fontes, a origem, né? O propósito original, e hoje está vindo à tona para que você saiba e saia do engano, saia do mundo de ilusão, saia da falsa igreja, tá? Porque são essas falsas doutrinas, falsos entendimentos, falsos mandamentos que fazem com que as pessoas até lotem as igrejas. Elas estão cheias, mas cheias de divisão, de contendas, de mágoas, de coisas que estão tirando elas do livro da vida. Porque não tem como permanecer estável, permanecer no amor, permanecer na natureza do Criador e do seu Filho, Messias, se a base de fé está em algo distorcido, enganado. Aquilo com o tempo, você começa animado, começa, né, empolgado na igreja, mas com o tempo aquilo vai definhando, aquilo perde o sentido e você começa a atacar o irmão, ser atacado, vira uma zona de guerra quando era para ser uma santa congregação. Porque as bases foram adulteradas. E logo, a árvore boa não dá más frutos, a árvore má não dá bons frutos. Você não é uma árvore boa, ou má, perdão, mas aonde você está plantado, se você estiver plantado no lugar errado, você não vai frutificar coisas boas, tá? Então, por isso, saia dela o povo meu. Então, dando vazão à doutrina de demônios, culto aos anjos, além de fomentar o ateísmo daqueles que entram na igreja, mas não encontram coerência entre o que lê nas escrituras e a prática. Muita gente se alegra, a igreja está crescendo, muita gente na igreja, eu passei domingo, vi as igrejas lotadas. Isso não significa que é algo bom e o Criador está feliz. Porque a maioria dessas pessoas que lotam a igreja hoje, amanhã, por não terem uma base, por não terem a verdade, por não estar com seus pés rudimentados, de fato, nos ensinos do Messias, no verdadeiro propósito dele, essas pessoas vão saindo decepcionadas, tristes, frustradas, né, revoltadas, a ponto de dizer, Deus não existe, mano. Esse Jesus não existe, porque lá na igreja era assim, assim, assado, depois ficou assim, assim, assado, e tudo bagunçado, as pessoas saem e se tornam ateus, porque entraram numa igreja que não é coerente com o que de fato está nas escrituras. Porque geralmente os ateus são pessoas que gostam mais de informação, gostam mais de entender as coisas, gostam mais de usar a parte intelectual para assimilar. Não que as coisas do Criador são compreendíveis pelo entendimento humano, tem que ser pela fé, mas tem coisas que devem ser claras, óbvias, né?
principalmente quando diz as escrituras sagradas, o contexto histórico, como é que o filho do Criador, que nasceu em Israel, tem nome grego, e esse nome que está em todos os lugares é um nome grego que tem poder sobre os demônios. Como é que é isso? Tem uma coisa errada. Se você começar a parar e raciocinar, tirar o cisma de lado, tirar a aversão de lado, né, só porque está ouvindo algo que não lhe convém, que não é agradável, mas se você parar para analisar, você vai enxergar, peraí, tem coisa que não está batendo realmente, tem coisa que não se encaixa. Aí você vai buscar a verdade, né, se manifesta, e a sensação de liberdade, a sensação de estar tão próximo do Criador é tão maravilhosa que você se dispõe a fazer um canal, a você dispõe de tempo para compartilhar as pessoas com o bom e libertador a verdade. E os frutos vão vindo gradativamente, frutos firmes, sólidos, porque vem do entendimento, vem de uma fé que tem base, não uma fé sentimental, emocional, que uma hora está tudo lindo, depois você entra na igreja e vê tudo errado, nada presta. Isso é sentimento, isso é emoção. Não é assim que se constrói um relacionamento com o Criador, com o seu Filho e com os demais que creem no Filho do Criador, Messias. Tá? Então, muito importante essas questões. São elas as filhas que atualmente, consciente ou inconscientemente, alimentam o povo com doutrinas de demônios. Eu vi vídeos, você também já deve ter visto vídeos ali numa determinada congregação, igreja, denominação, e aí o pregador, o pastor, passa, né, o terno, o manto sagrado, e as pessoas são possuídas pelo Espírito Santo, e elas rodam, gritam, pulam. Querido, pare e pense, isso tem algum sentido com as Escrituras Sagradas? Você imaginou como você conhece Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, saindo das águas, recebendo o Espírito do Pai ali no Rio Jordão, e ele começar a gritar e rodar e pular? Você imaginou isso? Você acha que foi assim quando os apóstolos receberam o Espírito de Deus? Eles começaram a rodar, a gritar, mexer braços involuntários, ficar que nem robô. Você acha? Você vê isso muito em terreiros de magia negra. Você acha? Para e pensa. Isso é doutrinas de demônios para ridicularizar a fé, para manipular as pessoas, para que as pessoas saiam ali do culto achando que estão revestidas de poder, e o verdadeiro poder não se manifesta porque elas não entendem a verdade, e o verdadeiro poder está nas grandes necessidades que as pessoas estão tendo, mas esse espírito que os movimentos pregam, fruto de falsas doutrinas, parece que se importa só em rodar e gritar, em revelar qual é a cor do olho, do ventre, é quem vai casar com quem. O espírito fofoqueiro que fala para os outros o que está acontecendo, mas só para falar. O espírito é um espírito que vem para anunciar quem vai morrer e pronto. É assim. Não é um espírito de vida, não é um espírito que estava no Messias, que vem para curar, libertar, edificar, consolar. Então, tudo isso, o que se vê hoje, a bagunça, que faz as pessoas ficarem ou num fanatismo, né, meio que neurótico, ou então aversivo e um tanto cético, é por causa dessas doutrinas. Não vem do Criador. Né? Se passando por anjos de luz e por revelações antibíblicas, enganam líderes que, por sua vez, enganam milhares de pessoas que, inocentemente, querem servir, adorar o Deus verdadeiro, porém acabam adorando o que não sabem, como a samaritana em João capítulo 4, que eu falei agora há pouco. E nessa ignorância caem em laços e prisões na alma, prisões na vida, prisões na mente, que é o pior tipo de prisão. A pessoa é ensinada a ter, ensinada a conquistar, a ter vitória, está presa. É como se o Messias ensinasse as pessoas a ter sucesso. Eu já vi pessoas dizendo, pregadores cheios da revelação, dizendo para uma determinada esposa que para o marido dela ter sucesso, eles têm que se separar. Isso existe. Sucesso para Deus não é negócios, não é o que a gente conquista aqui nessa terra. São as experiências, os valores, os princípios, os frutos que nós damos um para com os outros. O que é sucesso? O que é vitória? Né? Para o Criador. Aparentemente, o Filho do Deus vivo morreu na cruz e pareceu ser um homem fracassado, morreu na cruz, meio que só, abandonado pela grande maioria, mas não era fracasso, era vitória. Porque se vê com os olhos espirituais. Então hoje, quantos líderes são engodados por influências malignas para ensinar as pessoas a colocarem sua fé naquilo que o Criador e o Messias nunca mandou colocar. Ele disse, olha, essas coisas serão acrescentadas, essas coisas virão para vocês, mas dá lucro ensinar coisas erradas. Mas ensinar coisas certas cria inimizades, cria aversões, cria desgosto de muitas pessoas. Então os líderes não querem. Né? Então, né? Continuando. E nessa ignorância,
cai em laços de prisões que pode comprometer a salvação. Só a verdadeira verdade pode libertar e salvar. Então vamos lá. Olha o versículo aí. Ó. Então ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas, sério, coisa séria, que vão cair sobre ela, não os atinjam. Ele está avisando, ele está alertando. O Pai, o Deus Pai poderoso, bondoso. Olha, meu povo, vocês estão enganados, vocês estão num lugar que parece ser bom, mas não é. Vocês estão numa atmosfera que parece que me agrada, não tem nada a ver comigo. Sai dela, porque eu sou amor, mas eu sou fogo consumidor. E eu vou julgá-la. E quem estiver lá, eu não me comprometo. Você lembra da história de Raabe, quando os espias chegaram e ela pediu: olha, livra a mim e minha casa. E eles falaram: olha, é o seguinte, se você não estiver dentro na tua casa, com os teus parentes dentro lá, a gente não se compromete, porque a gente vai arrasar com a cidade. Então todos têm que estar no lugar certo, reunidos. Olha só. E eles não se comprometeriam se ela tivesse de bobeira, em algum engano, em algum desvaneio, em um lugar que não foi o acertado, o combinado. Ela pereceria, e a culpa ia ser dela. O Criador está falando. Assim que aconteceu também com Sodoma e Gomorra, quando o anjo chegou e visitou a Ló: sai, sai. Cada vez mais tem pessoas que o Criador está usando, independente de cargos, né, dentro de uma congregação, independentemente, mas avisando para as pessoas: olha, está na hora de despertar, está na hora de parar de ilusão, está na hora de parar de brincar de fé, de parar de brincar de ser discípulo de Cristo. Vamos pagar o preço. Cuidado, nos últimos dias as pessoas vão estar distraídas com as coisas dessa vida, as preocupações dessa vida. As pessoas só buscam ao Criador, as escrituras sagradas, os cultos, para resolver seus problemas, que passam, resolver seus problemas corriqueiros. Estão sendo enganados, engodados, porque o Evangelho não é para resolver problemas dessa vida. O Evangelho é para resolver os problemas, as lacunas espirituais. E uma vez você estando na verdade, fortalecido na verdade, com a presença do Criador, você pode todas as coisas pela fé, uma fé com base, mas uma fé voltada às coisas do alto. O Pai que acrescenta, conforme a sua vontade. Mas as pessoas querem ser enganadas porque dá mais lucro. Né? Nem é assim. Então, o Salvador disse para sair da onde? Sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai da grande meretriz. Está lá em Apocalipse. Mas dentro do entendimento, do estudo que nós estamos fazendo, quem é essa grande meretriz? É uma mulher com uma taça, né, em cima da besta. Que mulher é essa? A mulher representa uma igreja, uma religião, por assim dizer. Então vamos lá. Sair da igreja, mãe e de suas filhas, que se apresentam como noiva, mas se prostituiu com o paganismo e o mundo. O cristianismo nasceu na Grécia, com a língua grega, e foi enxertado deuses gregos, com o poderio romano. 25 de dezembro não tem nada a ver com Yahushua HaMashiach, não tem nada a ver, né? 25 de dezembro, aquele homem com cabelo, né, meio sedoso, meio branquinho, barbudo, não tem nada a ver com o filho de Deus vivo, judeu, leão da tribo de Judá. O nome Jesus, J, é lindo esse nome, é bonito, eu confesso. É um nome que a pronúncia, quando sai da sua boca, é maravilhosa. Mas não é um nome. Você gostaria de alguém te chamar por um nome que não é o seu? Ah, por muito tempo a gente aprendeu assim, tudo bem, mas agora está vindo a verdade. Ou você descarta a verdade e fica com a mentira tem um preço, ou você se ajusta com a verdade. Independente se o número de likes ou dislikes, o número de amizades, o número de ovelhas, de adeptos à tua causa diminuir, não importa. O mestre, o Messias, multiplicou pães e peixes, tinha um povo de mais de 5.000 pessoas, mas depois da verdade, depois que ele foi vivendo, obedecendo, e ele terminou numa cruz, tinha um punhadinho de gente, faz parte. Mas a gente não pode, né, desprezar a verdade. Temos que sair da onde? Do cristianismo. Tem que acompanhar outro vídeo para você entender isso aqui. Por que o cristianismo é a grande meretriz? O cristianismo era encabeçado pela Igreja Apostólica Católica Romana, que tinha um Papa romano no seu poder, em nome de Deus, fazendo um monte de coisas. Mas o cristianismo foi a base, porque nasceu de uma distorção do entendimento grego, de uma fé hebraica. E hoje essa distorção está se perpetuando. Hoje tem pregadores que dizem que o dia de Deus é domingo, é um santo dia, não pode faltar na igreja, no culto, que é pecado. Pai do céu, onde está escrito isso? Nos mandamentos do Criador, ele fez questão de dizer que sábado é o dia santo. Ele que falou, não foi Moisés quem falou. Quem falou foi o Criador para quem? Para Adão e para Eva. Por que os dias têm 7, a semana tem 7? Porque foi o Criador que estabeleceu. Por que não é 8, 9 ou 5 dias? Por que é 7?
Porque foi o Criador, no 7º dia, ele descansou do seu trabalho. Ele disse que quem o adora, quem o ama, quem reconhece ele como o Criador de todas as coisas, guardará esse dia em memória dele, como se fosse o aniversário da criação. As pessoas não estão nem aí, preferem celebrar aniversário de homens, preferem fazer homenagem para pessoas, guarda dia de tudo, dia do índio, dia da morte, tem um dia do Halloween, tem um dia do gay, tem dia de tudo. Mas se falar para o que quer adorar a Deus, servir o Deus vivo, olha, tem um dia do Senhor. Eu não sabe, não, isso é só besteira, Deus precisa desse dia. Todo mundo precisa e recebe homenagem no seu dia. O dia, o memorial, o dia de nascimento. Mas Deus não merece, não precisa. Ah, mas se for para celebrar, vamos celebrar dia 25, porque é dia de dar presentes. Tem até o Papai Noel, né? Que é mais falado do que o próprio suposto aniversariante. Dia 25 é o dia do Deus Mitra, o Deus pagão. Não foi associado a Jesus Cristo à toa, vem da Grécia. Eita, a verdade, ela pode até incomodar, doer, mas ela é melhor do que qualquer outra coisa. Ela é o remédio para todas as confusões, lacunas que você tenta disfarçar no dia a dia, ou tentando mudar de igreja, né? Tentando procurar algo que lhe convém. A verdade é quem cura, é a verdade que preenche tudo. E aí quando você tem a verdade, cheio da verdade, você não tem espaço para mágoas, para ressentimentos, para iras, para contendas, porque você quer viver a verdade te aproxima do Criador, te aproxima das pessoas que também amam a verdade. Essa é a verdade. Sair do cristianismo, não compactuar com pecados, adulterações e heresias que essa religião, desde suas raízes, impõe para os que buscam ao Criador. São verdades fortes, tá? Espero que... Lembra em Apocalipse quando o anjo falou assim para João, vai ser amargo na tua boca, não vai ser doce na tua boca, mas amargo no teu ventre, para ele comer o livrinho. É mais ou menos assim, talvez está sendo amargo para você agora. Está entrando na tua mente, no teu cérebro, e está tendo, não pode ser, mas se isso for verdade, a minha vida toda estava, eu tenho que mudar, eu tenho que, ou não, quer saber de uma coisa? Esquece isso, vamos esquecer o que esse pessoal está falando. Não, o importante é o que Deus sabe do meu coração. Exatamente por ele saber o que está no teu coração, que ele está te dando essa oportunidade de saber a verdade. Só o fato de você estar assistindo esse vídeo, você até nem queria assistir, assiste ou não assiste, viu quanto tempo é o vídeo, decidiu assistir e chegou até aqui, porque Deus tem um propósito com você. O Criador, o Filho quer voltar, está às portas, breve, o céu se rasgará, a 7ª trombeta ressoará, as trombetas estão tocando, você está vendo sinais, as coisas estão se afunilando, e o Espírito da verdade, o Espírito e a noiva, a verdadeira noiva, eles clamam pela vinda do Messias, mas como ele vai voltar, se ainda tem pessoas que ele ama, que estão no engano, então estamos aqui, né? Já pagamos alto preço para chegarmos até aqui. Acertamos e erramos muito, mas todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. O Criador me limpa, ele te limpa, e limpa todos aqueles que querem frutificar na verdade, não importando o que passou para trás. O apóstolo Paulo fala, esquecendo daquilo que passou para trás, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E olha que o apóstolo Paulo, ele era um membro ferrenho da religião dele, ele era uma pessoa, um religioso nato, teve que mudar tudo, caiu do cavalo, ficou cego, e conheceu a verdade, né? E é o que está acontecendo conosco. Seja humilde. Talvez hoje é o cair do cavalo. Hoje é o dia que as escamas dos olhos estão caindo. Aconteceu isso comigo. Já teve vídeos passados que eu já me retratei, pedi perdão, desculpa para todos aqueles que, porventura, eu repassando entendimentos errados, pessoas que acabaram desenvolvendo, né, uma base errada. Mas estamos reparando aqui. Estamos buscando acertar, né? Amando a verdade.